Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje, na liturgia, nós celebramos a festa de São Felipe e São Tiago. Felipe nos é apresentado hoje também no Evangelho. E nós devemos de aqui nos colocar diante de tão grandes discípulos do Senhor. Como nós, frágeis, porém, depois de se abrirem totalmente ao ressuscitado, a ação do ressuscitado que deve de ser também a ação em nós, a ação do Espírito Santo que celebraremos com preciosidade na festa de Pentecostes, deve de nos dar essa força de abandonarmos nossas fraquezas e nos abandonarmos em Deus, para que Ele seja tudo em nós, para que Sua força haja através de nós, ao ponto de, como os apóstolos, nós cheguemos a dar a nossa vida por Ele, por Cristo, pelo Evangelho, pela santidade. E assim celebramos São Tiago, que é aquele que escreveu a carta justamente que nós temos no Novo Testamento, e que nos mostra a raiz do mal, as obras, o pecado, e São Felipe, que nós também encontramos no último diálogo com Jesus no Evangelho que hoje escutamos nesta festa. Ambos morreram martirizados. Escutemos o Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai o seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos justamente na última ceia, uma vez mais. E como havia dito, o último diálogo de São Felipe com Jesus. Jesus havia acabado de dizer que há uma diferença entre ele e o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que conduz ao Pai, porque através dele chegamos à eternidade. Chegamos ao conhecimento do Pai que até então nos era impossível de conhecer plenamente, e ainda nos é hoje, mas de forma mais palpável, palatável, mais fácil de compreensão, como Jesus nos fez compreender, nos abrindo a inteligência, a capacidade de conhecer o Pai através dele e de suas ações, e também de conhecer o que o Pai quer de cada um de nós. Ele nos leva ao Pai. Ele nos leva à vida trinitária, porque recordemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Através
do modelo de vida que ele deixou para nós e de tudo aquilo que ele nos ensinou, e que o Espírito Santo nos faz entrar nesta dinâmica da vida divina, sobrenatural, nós, através dele, chegamos ao Pai, chegamos à vida trinitária. E o Senhor disse: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. E Filipe vai falar justamente: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Devemos de entender o diálogo de Filipe, a proposição, o que Filipe está pedindo aqui, que é tão profundo que muitas vezes nos passa desapercebido. Desejar conhecer o Pai é saber que o teu ser no mundo não é fruto do acaso, mas êxito de uma história que nos precede e pertence. Isso quando viemos de uma família onde fomos sonhados, planejados, mas mesmo quando não foi, recordemos o pai por excelência, a mãe por excelência, é Deus. Se alguém que me escuta não teve um pai e pode colocar padre essa proposição, então não serve para mim. Mas Deus é o teu pai. Deus te deu a alma. Deus é teu criador. E aqui, Filipe justamente quer conhecer o pai e saber que o ser no mundo de Jesus é o fruto do amor, é o fruto de um sonho, de um projeto, de um desejo. Assim como um pai e a mãe normalmente, segundo a realidade da vida, deveriam de sonhar, projetar, desejar, ansiar o filho. E esta história de amor está presente na vida do filho e da filha. Então é isso que anseia Filipe conhecer em Jesus e através de Jesus. E ainda mais, o que devemos de compreender aqui? Devemos de ver que a história do nosso Pai nos precede e nos pertence. E aqui para nós a história da salvação nos precede e nos pertence, onde o Pai ama antes de ver a criança que vai nascer, assim como a mãe. E assim é Deus para conosco. Nos amou, nos sonhou e nos ama desde antes que nós viéssemos à luz a este mundo, e sonha conosco um dia na sua glória, na eternidade. E aqui é ter este fato diante de nós, que é uma raiz necessária, assim como a raiz da árvore. Nós também necessitamos da mesma realidade em nós. E o quanto compreendemos este amor do Pai? O quanto buscamos conhecer esta realidade que nos permeia e que deve de nos inspirar a viver plenamente a vida, focados na graça do céu, na salvação eterna. E Jesus vai dizer que quem o viu, viu o Pai. Por quê? Porque ele está no Pai e o Pai nele. Devemos de compreender isso a partir da obediência de Jesus. Jesus, ao ser totalmente obediente ao Pai, se identifica totalmente com o Pai. Ele e o Pai são um. Por quê? Porque a vontade do Pai se realiza plenamente no Filho, diferente da nossa realidade humana, tenhamos isso claro. Jesus, tendo uma alma humana e divina, sendo Deus e sendo verdadeiramente homem, também tinha a liberdade. E na sua liberdade escolheu o caminho da felicidade, cumprindo a vontade do Pai, onde realmente se encontra a nossa alegria, a nossa salvação. Então, quem viu e quem vê Jesus, vê o Pai, vê a Trindade. E assim,
o Senhor ainda vai além com esta proposição que diz a Filipe. Ele diz: quem acredita em mim fará obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. É isso que o Senhor diz também a cada um de nós. Não somente a São Pio de Pietrelcina, Catarina de Siena, Agostinho e Companhia Limitada, mas a mim e a você também. Se nós temos esta fé nele, e aquilo que pede Filipe, conhecer esta intimidade autêntica com o Senhor, onde abandonamos nossas vidas em suas mãos e vivemos a santidade que ele nos pede, lutamos pela nossa santidade, realizaremos as obras que ele realizou, ainda maiores que a dele. Quais são essas obras? Não são somente milagres, irmão e irmã. Recordo uma vez mais o que meditamos ainda há poucos dias atrás. O que são estas obras? Levar uma alma à vida eterna, à salvação eterna. Esta é a grande obra que o Senhor espera de cada um de nós. Ajudarmos nossos irmãos e irmãs a chegarem ao conhecimento de Deus e a se salvarem eternamente. Assim nós devemos de compreender o que o Senhor está dizendo a cada um de nós. Ainda encerro o que pedires em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele realizará, desde que seja algo bom e algo para a salvação, não tudo o que queremos. Porque se aquilo que pedimos não será bom para nós, nós não alcançaremos esta graça da mão do Senhor. E devemos de reconhecer ao Pai em todas as obras, palavras, silêncios, sofrimentos, maneira de ser, de agir, de falar de Jesus. Ali se manifesta o Pai e o amor do Pai para cada um de nós. Nós devemos de também reconhecer este amor de Deus para conosco e buscarmos amá-lo verdadeiramente. E ainda, as obras a serem realizadas serão os milagres no nome de Jesus. Mais intensamente a conversão dos homens, como havia dito. A fé cristã, a santificação, mediante a pregação e a administração dos sacramentos. Isto não é somente aos apóstolos, é também designado a toda a igreja, a mim e a você. E o quanto nós temos assim amado o Pai? O quanto nós temos reconhecido as obras de Jesus e agindo como ele agiu, levando as pessoas para a salvação e conduzindo-os no caminho da vida eterna? Passemos brevemente pelo Salmo, o seu som ressoa e se espalha em toda a terra. E assim, o Salmo que nós já meditamos outrora, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento as obras de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Em toda a nossa vida devemos de também transmitir esta mensagem do Salvador, as obras de Deus em nós, as suas maravilhas, para que toda a criação possa reconhecer em nós a obra salvífica do Senhor e todos os nossos irmãos também cheguem à fé. E por fim, a primeira leitura está em Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei, que recebestes, no qual estáis firmes. Nós estamos firmes no evangelho, no caminho da salvação, na busca de Deus, na oração, na santidade. Porque por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríais abraçado a fé em vão. Então, nós devemos de abraçar tal qual foi pregado pela Igreja, desde a era apostólica. Não aquilo que achamos melhor do Evangelho. Não segundo nossas concepções do que é bom ou ruim da fé. Com efeito, transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras,
que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Aqui vemos São Tiago, relatado neste trecho que escreve na carta aos Coríntios, São Paulo. Mas o que devemos de empreender deste trecho que acabamos de meditar? Nós também devemos de ver o Senhor. Não desta forma física, como muitas vezes nós queremos, isto ele concederá se for da sua vontade. Concedeu a alguns santos, mas não será a todos. Devemos de ter humildade e não sermos orgulhosos. Mas nós devemos de ver o Senhor e vamos vê-lo ressuscitado, a sua presença ressuscitada que ainda está ao nosso redor, que ainda conduz a nossa vida, quando vem a luz na nossa vida, quando o buscamos na oração pessoal, nos sacramentos da igreja, na meditação da palavra, na caridade autêntica, no amor aos irmãos, isso na caridade, no serviço à igreja, no serviço ao Senhor, etc. Ali nós teremos a disposição necessária para que o ressuscitado se apresente a nós e como esta luz que também apareceu a São Paulo, apareça a nós e se revele e se mostre. Não devemos de esperar somente uma aparência física do Senhor. Já o vemos na presença eucarística, corpo, sangue, alma e divindade. Ali ele está, o sabemos bem. Mas também devemos de recordar que o ressuscitado quer aparecer a nós desta forma, se nós o buscamos com sinceridade, com coração sincero, com uma oração contínua, com uma intimidade verdadeira. E temos buscado o Senhor desta forma em nossas vidas? Temos nos encontrado com o ressuscitado na nossa história? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos sempre fiéis ao amor do Senhor por nós e a reconhecermos toda a sua obra salvífica e a vivermos nesta intimidade, neste conhecimento verdadeiro com Ele, para que Ele possa assim se revelar cada vez mais intimamente a nós e o conhecendo cada vez melhor, possamos viver no seu caminho, na ação do seu Espírito e na santidade, para que um dia também nós possamos merecer participar da sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.